Continuando nossa aula sobre a termodinâmica, agora é a hora de falarmos sobre a energia interna de um gás perfeito. Então, se isso aqui te intriga, clica no sininho, se inscreve no canal, curte aí e espera a vinheta que eu te conto. Como eu já disse, nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica em partes. Então, e na primeira parte eu falei sobre toda essa lei, como ela se insere ali nas máquinas e na segunda lei da termodinâmica, mas numa base ali na introdução. Depois, nós falamos sobre a realização de trabalho. Então, quando uma energia se transforma em energia mecânica, em energia de movimento, em trabalho. Então, por que isso acontece? Porque eu vou fornecer calor para o sistema. O que eu espero? Eu espero que as partículas aqui se agitem. As partículas se agitando, o que acontece? Eu tenho um aumento de volume, ou seja, um deslocamento do êmbolo. Esse deslocamento do êmbolo, já que ele estava parado, obviamente, ele acontece por conta de uma força, tá certo? Do aumento da força das partículas sobre o êmbolo. Força em cima de uma superfície, nós temos trabalho. Trabalho foi o que nós estudamos na última aula. E aí, o trabalho, ele é dependente do volume. Quando a gente tem aumento de volume, o trabalho é positivo. Quando a gente tem diminuição de volume, o trabalho é negativo. Então ele depende do volume através podemos até colocar aqui, da equação, que é trabalho P dV. Não é isso? Então, é a área do gráfico pressão-volume, ou se a pressão for constante, pressão vezes variação de volume. Nosso assunto hoje, tratar da energia interna. O que é uma energia interna? É uma energia associada ao movimento das partículas. Aí você me diz, mas Virgílio, nós já aprendemos isso. A energia associada ao movimento de qualquer coisa é mv² sobre 2. Muito bem, é mv² sobre 2. Não faz sentido a gente ficar trabalhando com mv² sobre 2 para cada partícula. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a energia interna é o somatório das energias cinéticas. Virgílio, de cada partícula? De cada partícula. Então, isso aqui também vai ser o número de partículas multiplicado pela energia cinética média de cada partícula. Ah, entendi, Virgílio. E onde nós vamos chegar com tudo isso? Eu só vou te dizer uma coisa. Todas as partículas aqui, elas estão em movimento, e o movimento é, de certa forma, caótico. O primeiro ponto, as colisões com as paredes são sempre elásticas, perfeitamente elásticas. O gás não tem interação as partículas não têm interação entre si, isso é um gás ideal, tá? A pressão é baixa e a temperatura é alta. Quando eu analiso uma única partícula, ela pode se mexer em 3 dimensões, tá? Então, a energia interna associada à partícula, ela é calculada pela expressão 3 meios de nRT. Esse 2 você deve imaginar que vem da equação da energia cinética. Esse 3, ele vem do número de dimensões que a gente considera, tá? Ah, Virgílio, mas eu não acredito em você. Se você não acredita em mim, ou se você tem curiosidade para saber de onde veio,
Na descrição desse vídeo tem o link para a aula da dedução dessa equação, ou você espera o final do vídeo e ele vai aparecer como sugestão de vídeo posterior. E lá a gente vai deduzir isso aqui, tá certo? Para não achar que saiu do nada. Aqui nós temos para um gás monoatômico. O gás monoatômico é o que eu faço a dedução na outra aula, tá certo? A gente também pode considerar um gás diatômico, com 2 átomos. Aqui a gente tem os gases nobres, tá? Num gás diatômico, o que muda é que além das 3 dimensões, a gente tem rotação. Então ele fica girando ali, tá? E aí o que vai acontecer é que nós temos 5 meios de nRT. Aqui, para deduzir, é mais complicado e pede que a gente tenha um conhecimento de matemática de nível superior, de física de nível superior. Então, eu não me meti a falar sobre essa equação. Essa aqui você acredita mesmo. Essa está deduzida, então já era. Então, isso aqui é um gás diatômico. É bom saber, tá? Mas todas as vezes que eu vi aparecer em vestibular o gás diatômico, ele dava a equação, tá? Num gás monoatômico, não. Nem todas as vezes o exercício te fornece a equação, tá bom? O que eu quero que você perceba é o seguinte, o 5 e o 3 não mudam, o 2 e o 2 não mudam, número de mols não muda. Constante dos gases, bom, vamos combinar, né? Menos ainda. A única grandeza que pode mudar, que pode ter uma diferença para fazer com que a energia interna cresça ou decresça é a temperatura. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o U é uma constante qualquer vezes a temperatura. Então, a energia interna, ela é diretamente proporcional à temperatura. Então, é uma energia associada à temperatura. Nós temos uma energia associada ao volume e agora nós temos uma energia associada à temperatura. Então, ó, diretamente proporcional à temperatura. Gente, temperatura absoluta. Temperatura em Kelvin. Tudo bem? Bom, onde eu quero chegar? O que me importa? Não me importa muitas vezes o valor da energia interna. Para os exercícios de termodinâmica, me importa a variação de energia interna. E aí, a variação de energia interna, ela vai depender do quê? Da variação de temperatura. Então, olha só, a variação de energia interna, ela vai ser a constante multiplicada pela variação de temperatura. Ah, professor, olha que legal! Então, quer dizer, se eu tenho um aquecimento, então a variação de temperatura vai ser positiva. Então, o ΔU vai ser positivo. Se eu tenho um resfriamento, então isso é o contrário. O ΔT, a variação de temperatura, vai ser negativa e isso vai fazer com que o ΔU seja negativo. Virgílio, se não esfriar nem esquentar? Ah, então tá. E se a transformação for isotérmica? Ah, se a transformação for isotérmica, então estamos carecas de saber que o ΔT vale zero. E se o ΔT vale zero, a gente tem que o ΔU vale zero. Você vai perceber que essa é uma condição buscada em máquinas térmicas, porque significa que todo o calor se transformou em trabalho. Tá certo?
Então, de tudo isso que eu preciso saber, agora já conhecemos a energia associada à variação de volume e conhecemos a energia associada à variação de temperatura. Eu acho que o melhor a fazer agora é resolver algum exercício. Vamos lá? A questão que vai aparecer para você caiu na Unesp. Nós vamos ler ela bem rapidinho, hein? Olha só. A energia interna de uma certa quantidade de gás, que se comporta como gás ideal, contido em um recipiente, é proporcional à sua temperatura. Tá bom, a gente já sabe. E seu valor pode ser calculado utilizando a expressão U é igual a 2,5T. 12,5T. Então a primeira coisa que a gente sabe é que U para este gás vale 12,5T. A temperatura deve ser expressa em Kelvin e a energia em joules. Se inicialmente o gás está a temperatura de 300 Kelvin e em uma transformação a volume constante, quer dizer, sem realização de trabalho, recebe 1.200 joules de uma fonte de calor, sua temperatura será... Então nós temos uma temperatura inicial de 300 Kelvin. Queremos saber a temperatura final se a quantidade de calor recebida, que, bom, vai ser igual a 1.250 joules. Bom, primeira coisa que nós temos que lembrar é que a quantidade de calor, olha só, ela é o trabalho mais o ΔU. Como ele disse para nós que o trabalho é zero, porque não tem variação de volume, então esse cara aqui é zero, tudo isso aqui, então, 1.250 vai ser igual à variação de energia interna. Bom, a variação de energia interna, ela é K vezes ΔT. Aí ele já me deu essa constante, ó. Essa constante vale 12,5. Ah, então 1.250 é 12,5 ΔT. Perfeito. Então, ΔT vale 1.250 dividido por 12,5, o que dá uma variação em 100 Kelvin. Se a variação de temperatura foi 100 Kelvin, a temperatura final é igual a 400 Kelvin. Questãozinha da Unesp. Bom, mais uma, vai? A próxima questão aparece aí para você. Nós vamos ler ela rapidinho. Olha, os cilindros medicinais são destinados a armazenar gases sob alta pressão. Os cilindros são específicos para cada tipo de gás e identificados segundo normas da ABNT, por cores diferentes e válvulas específicas para cada tipo de gás a ser envasado, como oxigênio medicinal, ar comprimido e blá blá blá. Um residente recebe um cilindro fechado com um determinado gás, ideal, superaquecido a temperatura de 327 graus Celsius. Ah, então temos uma temperatura aqui, Virgílio, 327 graus Celsius. E baixa sua temperatura para 27 graus Celsius. Pergunta, com a diminuição de temperatura, como fica a energia cinética média de cada molécula? Então, primeiro ponto importante, se diminui a temperatura, ó, diminui T, então a gente diminui energia cinética. Como que energia cinética e temperatura estão relacionados? Ah, Virgílio, essa eu sei. Energia cinética e temperatura estão relacionados pela equação ΔU é K ΔT. Então eu tenho um primeiro U, que é K vezes essa temperatura aqui. Vamos lembrar que eu não posso usar essa temperatura em Celsius. Então, soma 273, 600. E o T2 vai me dar uma energia interna, U2, que vai ser K vezes 300. Tá bom? Então, imagina o seguinte, eu quero saber a diminuição, tá? Então, quero saber a diminuição. Vamos pegar, então, o 1, que é igual a 600K, e o 2, que é igual a 300K. Vamos fazer a relação? Ah, Virgílio, olha que legal.
A relação entre o 1 e o 2 vai ser a relação entre 600 e 300, que é 2. Então, ou eu digo que a energia interna na primeira situação é 2 vezes a da segunda, ou, como ele quer saber a da segunda, então a energia interna depois é metade da energia antes. Ou seja, a energia cinética cai pela metade. No restante, os exercícios são todos teóricos, então você saber que a energia interna ela depende da temperatura. Tá certo? Então, por hoje é isso. Até já!